A minha pergunta é em relação ao mundo de regeneração, que é o estudo que nós fizemos essa semana, né, de atração e repulsão fluídica. Esse mundo, minha primeira pergunta é: esse mundo de regeneração, os habitantes que vivem ali, todos passaram pelo planeta Terra? Não, veja só. Os mundos de regenerações existentes no universo, eles passaram por mundos de expiação e provas que são muito parecidos com a Terra, entendeu? Ah, Mas eles não partiram todos da Terra. Existem milhares e milhares de mundos semelhantes à Terra, mas não é a Terra, ah, entendeu? São mundos de expiação e prova, onde existem seres corporais, como vocês, mas as provas às vezes são duras. Passaram por esse estágio, porque seria impossível todo mundo reencarnar na Terra para depois habitar mundo de regeneração. A população não daria, porque são muitos mundos de regenerações. Não é um só, entendeu? São muitos não é mundos Terra. felizes, são muitos mundos celestes, são muitos mundos superiores, entendeu? Então, para a gente ter uma ideia, a NASA catalogou mais de 10 bilhões de planetas. Não são milhões, são Caramba! bilhões de planetas. Então, desses Hum. bilhões de planetas, a metade são ocupados por seres corporais. Hum, quando Jesus fala de mundo, mundo feliz, ele se refere próprio a esse mundo de regeneração que está falando aqui na apostila, ou está falando em geral de todos os mundos felizes? O mundo feliz já é um É, mundo mais adiantado, onde não existe mais matéria, onde tudo é fluídico. Não existe mais é, alimentação. Os espíritos já gozam de uma felicidade diferenciada da de vocês. Não existe mais doença. Não existe mais entendi. doente, entendeu? Ah, esse É é o um mundo avanço feliz. já para o mundo superior, que na escala, mundos felizes, mundos superiores, mundos celestiais. Ok, é certo, é um esclarecimento. E, e como nasce, doutora, essas crianças nesses planetas? O que acontece com o parto? O parto com essas senhoras, não desses espíritos, dizemos, em mundo de regeneração, usam as mesmas técnicas que nós usamos a parte terrena ou não? Essas crianças que Olha, nascem? Porque fala se na a gente apostila que as for, crianças já se a nascem. gente for para mundo de regeneração, no seu 20º estágio, 30º estágio, as crianças já nascem gênios, né? Um Ah, conhecimento total, onde seus pais também já são gênios, onde a influência da matéria é muito pouco. Quando você parte para mundos felizes, a gente compara mundos felizes a um anúncio que Maria Santíssima recebeu, que ia receber um filho, mas que, no entanto, ela continuaria virgem. Então, esses filhos de uhum, mundos felizes, eles são uhum. anunciados, eles não vêm através de relações sexuais. Ah, é. Essa é a minha pergunta, não sei o que é o significado aqui. Eu falei, mas como será que nasce com essas crianças, né? Se usam esse método que nós usamos, a Não, mesma essas técnica crianças em mundo felizes não parto. nascem, né? Essas crianças, elas são anunciadas que vêm e aquele espírito vem como seu filho, mas não dentro do seu ventre. Obrigada. Depois, a senhora fala que em outros mundos mais avançados, visitam esses planetas, outros, né, os outros espíritos que levam o conhecimento, né, desse mesmo planeta da evolução, de evolução. A minha pergunta é: nosso planeta Terra tem alguma visita que não seja do nosso conhecimento? E por que aqui na apostila não fala só das influências do planeta Marte, né? Que contém só espíritos inferiores e perversos. Além desse que a gente vê que aqui na apostila que fala desse desse planeta Marte, tem outros planetas que
que nós não sabemos, que dá qualquer input ao mundo, sobre o nosso planeta Terra, ou não? Olha, vê só, o Marte está a 6 meses de viagem partindo da Terra. Por ele ser uma prisão hipnótica, ele é o mais complicado. Mas Júpiter, segundo Allan Kardec fala, ele é um dos Hum, mais evoluídos. Júpiter tem 1000 vezes o tamanho da Terra. Olha, esse estado vibratório é muito positivo, é muito bom para a evolução do planeta. Mas o que acontece com Marte, na verdade, por ele ser um mundo hipnótico, essas complicações existem justamente porque vocês têm um satélite chamado Lua. E o alinhamento da Lua com Marte, ela puxa essas vibrações e joga sobre o planeta de expiações e provas. Então, quando esse alinhamento da Lua acontece com Marte, geralmente acontece muita tragédia nesse planeta, muitas reações da natureza. Então, seria assim, o mundo inferior mais próximo da Terra é o planeta Marte. entendi, entendi. Então, a esse ponto, me veio uma outra pergunta, não, sobre o satélite lunar, não? Que ele fazendo assim, deste modo que, por exemplo, não está ouvindo? Ouvindo agora? Está me ouvindo? Não? Eu tô ouvindo. Eu te escuto, Ieda. Ela está falando que não está ouvindo. É o telefone da doutora Cristina que está em silêncio. É o da senhora. Neles. Ok, agora tá ouvindo. Agora, É. Então, eu estava falando do planeta, do satélite lunar, não? Que fazendo assim, porque aqui na última parte, espera que eu veja aqui a introdução aqui. Onde foi que tem a introdução? Que daí me veio a pergunta, agora a senhora falando do Marte. Como eu não encontro a introdução aqui onde que eu coloquei? Ai, meu Deus. É por aqui. O satélite lunar, né, absorve, a senhora diz aqui, que absorve é, o que a Terra produz, né, o que nós produzimos na Terra. E que essa carga puxa dizemos, puxa o eletromagnetismo e retorna na Terra, e vem jogada na Terra. Daí eu pergunto, que sentido tem, então, nesse momento que o planeta, nós entendemos assim, eu entendo assim, que ele limpa a Terra, mas depois ele volta, joga para a Terra, e não só joga para a Terra novamente, mas joga também de outros planetas, joga praticamente a sujeira de outros planetas. Aí fica complicado, como é que nós já temos o nosso, e ele joga de outro, quando ele puxa, ele traz e joga mais para nós, mais para nossa terreno. Como é que a gente pode ficar, nunca pode limpar nem os nossos, nem os dos outros, nem com os dos outros? Como é que vê você só, sabe? Guido, o maior problema daqui do planeta Terra é uma festazinha chamada Carnaval, entendeu? Ah, Quando esse nível de negatividade atinge a atmosfera de vocês, provavelmente elas ultrapassam e é absorvido pelo satélite. Mas só que tudo que é de vocês não tem que voltar, né? A lei que é, diz, de lei, aquele fluido exatamente. que foi é de vocês, volta para vocês. A força que está expulsando esse Ah, fluido é a entendi. mesma que vai atrair, porque são Entendi. fluidos produzidos pelo ser humano. Então, o que acontece nesse retorno? Volta uma mistura fluídica de vários tipos de substâncias e seres humanos que vai causar aqui na Terra uma queda imunológica, uma pandemia. Então, isso acontece pelo veículo do pensamento negativo que as pessoas estão emitindo. Você formou agora um campo magnético negativo. Esse campo subiu para a atmosfera, a Lua absorveu, vocês agora entrou no estado de repouso, volta tudo de novo.
Nada vai para o universo que Entendi. não tenha Então, retorno universo para que não aquele local. retorno. Entendi. Obrigada. Agora eu entendi, porque não tinha o senso, né? O problema é como? Vai, depois volta mais sujo ainda e pode, e traz de outros planetas sujeira mais ainda, tá? Agora eu entendi. Bom, é como se você fizesse uma fogueira, essa fumaça não sobe, mas ela vai descer em algum canto, entendeu? Ah, Então, a entendi. fogueira que vocês têm aí é a fogueira do pensamento. Produziu, É, jogou, mas volta. mais volta. Eu queria entender também a convulsão kármica, não? Que está na raiz, né, do sistema nervoso central. E com o eletromagnetismo, a lua lunar ativa as falhas perispiritual. Então, todas as pessoas, minha pergunta é, todas as pessoas que têm convulsão, mesmo não sendo kármica, pode ter uma falha no perispiritual, no perispírito? No Pode. perispiritual? A Lua tem influência muito forte no trabalho de parto. Ela tem influência muito forte no sistema nervoso do esquizofrênico, do bipolar, É, do autista, entendeu? é. Porque esse estado vibratório, como ele é um satélite de transmissão eletromagnética também negativo, não é positivo. Quando vocês Ah, olham para a Lua maravilhosa e linda, é. ela é uma antena. Essa antena pode absorver, como pode devolver também para vocês, entendeu? Então, por isso que em noite de lua cheia, as mulheres, elas começam a sentir cólica para ter os bebês. Aí é que se chama a força da lua sobre a barriga da gestante. Isso é verdade? É sim, é verdade sim. Entendeu? Ela mexe com a lei de reprodução também. Então, a Lua está se despedindo de vocês. A cada ano, ela se distancia 1 centímetro da Terra. Então, isso quer Ah, dizer que esse satélite, daqui a mais ou menos 100 anos, vai ter pouca influência aqui no planeta de vocês. entendi. Ah, tá certo. Não, sim, essas falhas perispiritual que se refere sempre a pessoas kármicas, só kármicas, eu não entendi ali, essa final que a senhora falou. A senhora explicou Olha, o veja final. só, os problemas kármicos Falou não do estado de kármicos? corrupção são É. atingidos. Ah, são atingidas. Ok, tá bem. Terminei as minhas perguntas. Obrigada. Lorena. Passo É, a palavra. seguindo a boa noite, doutora. Seguindo Boa ali noite. a pergunta da Ieda, a senhora fala que a Lua vai se afastando a 2 centímetros, né? É 2 centímetros? A 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. É. E aí ela vai se afastando da Terra. Então, ela vai se afastando da Terra, daí vai diminuir essa contaminação pelo eletromagnetismo lunar ou não vai mudar nada? Não, cada vez que ela se afasta, vai mudar. Agora, a natureza vai sofrer reações. Hum, Porque desde a formação do planeta Terra, que a Lua acompanha vocês, certo? entendi. Mas, na medida que ela se afastar, vamos dizer, 10 metros do planeta Terra, a condição fluídica aqui já vai ser outra. Mas Hum, a natureza vai mudar todo o seu sistema. Isso quer dizer que, numa transição planetária, os vulcões eles podem entrar em erupção, os oceanos podem mudar de direção e os furacões eles podem ser muito mais perigosos, porque não existe mais aí a influência da Lua sobre a Terra. Mas outro sistema de controle, eu acredito que a justiça divina vai ter que fazer. porque senão. Mais uma pergunta. Quando a Ieda fez a pergunta lá, como é a gravidez, o nascimento do espírito, também é a minha dúvida. Só que eu não entendi a explicação que a senhora deu. Porque como funciona? Não é por. Mas a mulher tem barriga, tudo. O espírito tem barriga? Ou então ele só mentaliza aquele corpo e, como uma baqueta mágica, apareceu ali e se materializou? É isso que eu não entendi. Olha, a gente falou sobre mundos felizes. E mundo de regeneração, vocês ainda vão encontrar a lei de reprodução biológica.
Em mundos de celestes, ou muito melhor, mundos de felizes, vocês vão encontrar a lei biológica fluídica. Significa que aí não existe relação e não existe gestação. Aquele espírito é anunciado pelo anjo de guarda que aquela pessoa que estão ali vai ser mãe dele e pai dele, como foi o caso de Maria e José. Entendeu? Entendi. Daí do dia para a noite aparece essa criatura. E aí Não é do ali dia me para a veio. noite. Vamos dizer É. assim, é anunciado um ano antes que esse espírito vai vir ali naquele local e vai ter o pai e a mãe. Tá. Depois de um ano, ele realmente aparece naquele local, onde vocês pensam assim, ele vai aparecer como criança? Não. Ele pode aparecer já na idade de 15 anos, porque a matéria já não tem influência nenhuma. Era essa a minha segunda pergunta. Eu queria saber, né, a idade, se vinha como bebê ou não. E aí, qual é a duração nesse planeta? Que nós, no caso, vivemos 60, 70 anos, né, no máximo 90. E eles, qual é a duração nesse planeta? 200 anos, não 200 tem anos? matéria, Pois é, Nossa, dá um daí, bocado de bolo, né? misericórdia! 200 mas, anos, mas Dá um 200 bocado de anos, bolo de vela, né, não? Deus! mas e Eda, 200 anos vivendo num mundo que é tudo feliz, não é Não vai, difícil, difícil não é para nós difícil. Não aqui, é difícil, ou não não? é Verdade, difícil. realmente. Então, doutora, aí me veio uma outra pergunta, né? Num mundo que é tudo positivo, eu fiquei imaginando assim, parece um mundo de facilidades, né? Então, esses espíritos, eles estão ali, é claro, para evoluir, para aprender cultura, a telepatia, mas aí não, eu tive a impressão assim de que é mais um sistema de reprodução ou não? Não, porque esses espíritos, eles têm tarefas na galáxia deles, vamos dizer, tarefas ali de organização, tarefas ali de evolução de outros planetas que estão ao seu redores, que é dado a eles essa missão, mas a casa deles é aquela. Eles só voltam para ali. Não é um mundo de repouso. Ninguém está tirando férias ali, não, viu? Aí eu imaginei que esse aí Não, era não é aquele nada disso. que era ficar numa rede e ser bonzinho. Não, não é não. Quando a gente fala em mundo feliz, é a casa de repouso dele. Mas ele pode ser designado por alguma missão e voltar para ali de novo. Ali é o local dele. Não é naquele mundo que ele foi designado. E no caso, né, da lua cheia, na lição é falado que existem planetas que têm 12 luas, né? E a população, quer dizer, um planeta tendo 12 luas, nós com uma, a gente é prejudicado, né? Mas a gente é prejudicado por quê? Porque a gente não sabe manipular esse fluido, porque a gente aqui só tem fluido negativo, e eles lá com 12 luas não são atingidos por nada negativo, porque essa população está emitindo positivo e absorvendo positivo, porque uma lua Você tem incomoda. Eu razão. fiquei pensando, imagina 12. Você tem razão na sua pergunta. Vamos dizer que Júpiter ele tem 12 luas, mas essas luas recebem positivo e devolvem positivo. Não é o caso de vocês que com a lua se enrola. Olha o problema. Tu imagina se fosse 12. Então, o nosso É problema matemático. lunar é nós que causamos, então, não é a lua em si. Vocês, vocês são a causa disso tudo. Eu achei que Como a ela lua, veio ela ali é uma espécie, para torturar mais um pouquinho. Ai, como a Fábio, lua, grande ela é uma amor. espécie de esponjazinha, ela absorve, mas a força de atração dos moradores da Nossa, Terra atrai de novo. Por isso é, que faz adoecem sentido tanto. aqui. É pelo que eu tinha entendido pela parte ali quando a senhora explicou. Eu acho que as minhas perguntas acabou, porque teve outras ali que era dentro daquela que a Ieda fez. Eu passo a palavra. Doutora Cristina, boa noite. Boa noite. Tenho
2 perguntas de Mário e 6 de Norma. Norma está no trabalho. Faço as 2 primeiras de Mário. Ele pergunta... na apostila, no nosso estudo de hoje, está escrito que os governadores do mundo de regeneração ajudam as pessoas mais necessitadas. De que tipo de necessitados se refere essa palavra, já que eles não vivem um mundo de expiação e prova? Sempre, boa pergunta. Vê só, quando eu falo em mundo de regeneração, existem os estágios. Então, aí num quarto estágio e quinto estágio ainda existem necessitados, mas existe honestidade, existe caráter. Quando eu passo para o 15º estágio, já não existe necessitado. Existe uma população consciente, esclarecida, já com a noção inteira de Deus. Mas no quinto estágio do mundo de regeneração, a gente sabe ainda que existem vestígios de mundo de expiação e prova que têm que ser corrigidos. Obrigada. A segunda, ele fala, não é uma pergunta, é uma curiosidade, eu te peço desculpa em fazer essa pergunta de curiosidade. Ele fala, eu ficaria muito feliz de saber algumas informações a mais sobre os nossos superiores, né? Vocês, no caso. Ele continua, o Espírito Celeste, que chamamos de Maria Santíssima, que 2000 anos atrás veio em missão junto com Cristo, não, eu li errado. O Espírito Celeste, que chamamos Maria Santíssima, sabemos que 2000 anos atrás veio em missão com Cristo. Sobre Dona Maria Cláudia Martins, sabemos que ela, no Japão, foi um médium de cura e morreu mártir. 7, 8 séculos atrás. E sobre a nossa doutora Cristina, sabemos que é uma pesquisadora, que provavelmente a sua proveniência é de um dos planetas que é em volta ao planeta Sírio, e que agora se encontra no planeta Jove. A afirmação dele que eu encontrei alguma coisa na senhora falando que eu estou com dúvidas sobre isso. Mas ele fala que agora se encontra no planeta Jove. Podemos saber mais alguma coisa sobre o nosso mentor da Itália, Dr. Pedro Guilherme? Obrigada. Olha, Obrigada. veja só, nessa questão, nós somos assim muito éticos com relação aos mentores. Às vezes, a gente tem que pedir permissão da biografia dele, se ele quer ou não passar. Mas a maioria diz assim: primeiro eu quero trabalhar, mostrar aquilo que eu aprendi, ajudar os necessitados, e depois vocês tiram as conclusões. Então, qualquer coisa, de qualquer mentor espiritual, eu primeiro tenho que me dirigir a eles, se eu tenho ou não permissão de escrever alguma coisa sobre eles, entendeu? Então, por exemplo, doutor Ricardo de Menezes, eu trabalho com ele, eu sei que ele é neutro, mas eu não penso em detalhe da vida dele. Então, se eu pedir, é uma falta de ética muito grande aqui. Mas se ele chegar para mim e falar, né, doutor Pedro, olha, doutora, psicografe para os médios da Itália a minha biografia, aí é outra coisa. Mas geralmente existe aqui essa questão ética da gente não estar perguntando ao outro o que ele foi, porque ele já demonstra aquilo que ele é, a bondade, não é isso? Obrigada. Ouviu, né, Mário? Começo com as de Norma. Norma também, essa primeira, é mais uma curiosidade que não uma pergunta. Ela fala sobre o mundo de regeneração, sobre a parte da aula onde fala sobre a união dos casais, sobre o casamento que é eterno. E ela fala na frente dessa perfeição, um espírito que quando morre, né, vê toda essa perfeição desse mundo de regeneração, toda essa coisa maravilhosa. O espírito quando ele morre, ele deseja ir para um local desse, mas sabe que para ir o espírito tem que estar pronto, né, com o estudo. A pergunta é, será que se conseguimos mesmo um dia ir para um mundo desse, quanto tempo mais ou menos uma pessoa precisa?
Olha, entender Deus não é o nosso tempo, pessoal. Não existe tempo no mundo espiritual. A gente dá uns cálculos, às vezes, para vocês terem uma base, né? Mundo de felizes, a pessoa vive 200 anos. É uma base de vocês, mas o que é 200 anos lá? Se a gente for contabilizar, pode ser, de repente, 30 anos. Então, não existe relógio do tempo para a gente. Então, por isso que a gente não pode dizer assim, olha, o tempo de uma colônia espiritual é esse. Não existe relógio numa colônia espiritual. Então, tem muito espírito que está numa colônia faz 30 anos e quando ele vem na Terra, ele diz, faz 30 anos que eu estou lá, é muito tempo, porque ele viu o tempo da Terra. Mas lá, o tempo não existe, não tem relógio. Mas quando eu venho para a dimensão de vocês, eu tenho que obedecer o tempo, a hora, os segundos e os minutos de vocês. Mas quando eu volto para a minha dimensão, eu não vou encontrar o tempo de vocês. Beata. Interessante. Sobre o sistema respiratório. Ela fala que, na apostila, fala que nós usamos o oxigênio porque somos materializados, mas que no planeta de regeneração vocês precisam só do fluido cósmico. E ela gostaria de saber que a senhora falasse um pouco mais sobre essa parte, né? Eu acredito que sim, é uma coisa mais ligada sobre essa respiração. Por que que a gente precisa respirar? É porque vocês não têm pulmão ou têm... Olha, nós somos uma formação energética inteligente desmaterializada. No caso de vocês, a matéria de vocês precisa ainda do CO2, não tem para onde, entendeu? Então, a matéria de vocês precisa ainda de líquido, precisa de alimento para sustentar a vida física. No nosso caso, por exemplo, eu tomo a água de vocês, eu acho só horrível o gosto dela. Eu estou muito perto do campo magnético do meio. Mas o sabor da água de vocês, para o nosso paladar, ela é horrível, ela é amarga, entendeu? Para vocês é o elemento da vida, vocês têm que tomar, não é isso? Mas para nós que estamos na atmosfera de vocês, quando eu estou muito próximo do médio, o campo magnético ele se torna muito materializado por causa da condição fluídica do planeta. E às vezes eu passo a dificuldade respiratória para o médio. Essa dificuldade respiratória que eu estou sentindo naquele momento ali é devido à condição fluídica do planeta, não é a condição de oxigênio do local, entendeu? Então, os fluidos influenciam muito sobre nós que estamos aqui. Mas o que está em nossa volta, a água, né? O oxigênio, nada disso vai influenciar. Então, às vezes, eu digo assim, eu estou com pena desse médico, não bebeu água ainda. Me dá um pouco d'água. Mas se eu for trabalhar com ele, eu posso trabalhar 6 horas sem tomar nada, mas eu vou prejudicar o organismo dele, o meu não. Então, por isso que esse controle tem que ser feito por mim que estou aqui. Então, eu posso trabalhar com ele 6 horas e ele não ter fome, mas depois que ele sair, coitado das panelas, ele vai comer tudo, porque ele vai sentir o impacto, entendeu? Então, vocês são muito materializados e precisam desses elementos para a sobrevivência. Obrigada. Sobre os satélites lunares. A apostila fala que existem lugares que possuem 12, 30 luas. E que ainda não foram descobertos pelos nossos pesquisadores. A pergunta dela, mas lugares com essa quantidade enorme de luas, com certeza são mundos avançados? Porque nós, com uma só lua, ela já está matando todo mundo. Imagina com mais de uma. Compare as luas de mundos evoluídos como uma luz LED, né? Ela brilha. Compare a luz de vocês com uma lamparina, um candeeiro, uma vela. Ela não brilha, entendeu? Ela não brilha. Você vê a lua brilhando? Não. Ela não brilha.
ela apenas recebe o reflexo dos raios solares. Mas ela tem o brilho do sol? Ela não tem. Ela tem o brilho de uma vela. Então, veja, se você pegar uma lua de mundos mais avançados, são verdadeiros sóis de eletromagnetismo positivo. Olha a diferença disso tudo. Então, quando você olha, você vê o quê? Raio de luz em direção daquele planeta. Então, significa que ela recebe e ela devolve. A de vocês simplesmente é aquele brilho que depende dos raios solares, não depende dela, porque ela não tem luz própria. Ah, ok. Então, essas irradiações solares são essas irradiações que ela recebe do Sol? Não, ela Ela produz. recebe, ela recebe a radiação do Sol, essas radiações atingem a Lua e provavelmente com a quantidade de eletromagnetismo humano que ela recebeu, ela devolve para a Terra. Não é de vocês, vocês têm que ficar com o que é de vocês. É. A quarta pergunta de Norma é sobre esse efeito lunar nos doentes esquizofrênicos, nas noites de lua cheia. E ela concorda, ela fala, realmente é bem assim, doutora Cristina. No meu trabalho, eu observo, sim, que os pacientes eles ficam muito mais agitados, como diz na apostila, nas noites de lua cheia. Vê só, Norma, é porque o hemisfério direito e esquerdo do esquizofrênico, ele tem um fechamento energético. Então, quando os raios de lunar batem nele, né, os eletromagnetismos, então esse hemisfério se fecham. E quando se fecha, a confusão mental é muito grande. As alucinações aumentam, a agressividade aumenta e os remédios perdem o efeito. A outra palavra, ou a outra pergunta, a quinta pergunta, no áudio dela, ela estava com um tom de voz bem doce para fazer essa pergunta cheia de joia. Ela fala que, falando sobre o mundo de regeneração, ela diz que bom que seria para ir para esse mundo. Ela nos faz sonhar. Ela continua e diz assim: Deus é muito maravilhoso para fazer um mundo tão perfeito como esse. E ela exprimia, falava palavras assim que, com joia, sim, gostaria sim de estar já nesse mundo. Faz sonhar, mundo de regeneração. Olha, em mundo de regeneração, já no 30º estágio, ele está no 30º estágio, não chegou ainda. Então, quando eles oram para Deus, cai pétala de luz sobre o planeta. Olha a diferença de vocês, né? Essas pétalas de luz vai e é absorvida pelos perispírito periférico deles, causando uma paz em todo o planeta. Isso quer dizer que Deus já atende aos pedidos daqueles seus habitantes que já estão bastante evoluídos e entendem a sua lei. Vocês pedem, pedem e não alcançam. Quando não alcança, diz, Deus me esqueceu. Acabou o estado vibratório, Muito forte, doutora Edson. entendeu? Aí não cai pétala, cai pedra, né? Verdade. Não cai pétala, vai cair pedra. Exato. É muito diferente. Então, se vocês tivessem essa oportunidade de ver essa chuva de pétalas de luz caindo sobre esse planeta, na condição de vocês, vocês diriam, sabe o quê? Eu vou ficar por aqui mesmo. E diriam, volta, aqui não é teu lugar ainda não. Porque vocês iam sentir leve, em paz, sem confusão mental nenhuma. Foi por isso que Jesus, que veio de mundo celeste, que foi que ele disse: A minha paz eu vos dou. Ele tinha. A minha paz eu vos deixo. Ele tinha. E qual era a paz que os habitantes da terra tinham para dar a Jesus? Nenhuma. Quem tinha era ele, na realidade. Se você levar um médio sonâmbulo para o mundo de semi-regeneração, no 30º estágio, esse médio tem que ser expulso de lá, sabe? Porque ele não vai querer voltar.
e não pode porque ele não trabalhou para estar ali. Ele está de visita. A doutora Cristina, quando eu estive no Brasil em setembro, depois de uma oração que a senhora fez na sala periférica, estou me lembrando agora que a senhora, ou era já Silvandi, porque eu não consegui entender, foi muito rápido. Ele disse: a sala está repleta de chuva de luzes. E eu fiquei assim, olhando, e olhava para cima, dizia assim: eu gostaria tanto de ver. Quando tu vier agora, entra a luneta para ver se vê. Ok, tá certo, obrigada. Então significa que ainda vou poder fazer uma viagem. Pensei que eu estivesse cheia de castigo na Europa. Sexta pergunta de Norma. Teria, assim, quando fala que tem gente que faz assim, eu faço essa coisa para fazer o bem, faz o bem aqui, faz o bem ali, mas ela não faz o bem com o coração sem querer nada, mas faz o bem já pensando numa recompensa, na recompensa de ir, principalmente o espírita, para um mundo melhor. É, sabemos que não é assim, mas é uma. E Deus vê a condição dessa pessoa. Então ela fala, quando a gente está no planeta Terra, quando é que nós teria essa oportunidade? Não. As pessoas do planeta Terra, quanta gente do planeta Terra tem essa oportunidade de ir para um mundo? Um terço, mais ou menos? Olha, veja só, eu acho que a palavra de Jesus foi bem sincera. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nenhuma religião vai conduzir o homem a Deus. É o coração humano que vai lhe conduzir a Deus. É o interesse de ajudar o próximo sem esperar recompensa nenhuma. Não fazer boas obras diante de homens para que elas não sejam vistas por eles. Do contrário, não recebereis a vossa recompensa que está nos céus. Então, ninguém pode fazer o bem esperando algo. Espere o bem da paz, mas não espere o bem da retribuição. Porque a justiça divina vai pôr vocês em prova. O bem que vocês fizerem e for recebido com ingratidão, se vocês deixarem de fazer o bem, já provou claramente que vocês estavam fazendo o bem à procura de alguma coisa, benefício próprio. E a justiça divina não admite isso. Mesmo que você se decepcione, continue fazendo bem. Mesmo que você seja maltratado, continue fazendo bem. Agora, quando fazer o bem, escolha as pessoas que têm merecimento. Aí você sofre menos. Se você achar que tem que ajudar todo mundo e achando que aquela pessoa está no merecimento de ser ajudada, tenha certeza que você vai ser crucificado por aquelas pessoas. Obrigada, doutora Cristina. Gratidão. Boa noite, não. Boa noite. E terminei com as perguntas de Norma. Posso fazer as minhas? Pode sim. Na apostila fala sobre o juízo final, que o juízo final, né, o estado da morte, né? Quando a pessoa tá morrendo, é o momento do juízo final. O juízo final seria esse estado de consciência do espírito, que ele tem medo, né? Aonde é que eu vou, onde é que eu não vou, depois que eu morrer. Então, esse medo dele é o juízo final. Mas, doutora Cristina, tem muitas entidades, do que eu estou absorvendo nos estudos, que eles não têm essa consciência, nem que está morto. Então, significa que naquele espírito ele não tem a consciência. O juízo final não chegou nele. Ou erro pensar dessa maneira? Não, veja só. Todos sabem que estão mortos, mas o que é que acontece? Eles ignoram essa morte e querem viver como vivos. Então, significa que eles têm essa consciência, mas ele nega a própria consciência. Como muita gente nasce pobre e quer rico, e agora ele é rico, ele é pobre, Hum, entendeu? A sei. mesma coisa são os espíritos.
Eles convivem conosco, conversam conosco, sabe que a gente entra em parede, sai do outro lado. Ele também faz a mesma coisa e diz assim: eu estou vivo, eu não morri. Então, isso é bíblico quando diz, né, que o homem vive uma só vez e após a morte segue o juízo final. Viver uma só vez significa encerrou a existência ali. Seguir o juízo final é o estado de alegria ou de culpa. Então, você pode ir alegre pelos deveres cumpridos, ou você pode ir com sentimento de culpa. Agora, eu não vi nenhum purgatório aqui no mundo espiritual, nem muito menos inferno. Então, eu vejo muitas vezes evangélicos esperando uma ressurreição que não vem, que não vai existir, porque eles não estão no grau de Jesus, eles não estão no grau de Elias, seus corpos entraram no estado de decomposição, seus espíritos precisam de tratamento, mas o que é que eles dizem? Eu vou esperar o dia do juízo final, porque todos os mortos irão ressuscitar. Mas você está morto, seu corpo já não existe mais. E o que é que você está fazendo nesse túmulo? Esse corpo não vai se recompor. O de Jesus houve a recomposição, porque era um corpo manipulado pelo Espírito Celeste, mas um espírito de expiação e prova, cheio de defeito. Como é que ele vai se recompor e voltar? E se todos os mortos ressuscitar, o choque de cultura, o choque de opinião, como ficaria isso? Isso não tem embasamento científico, isso não tem lógica nenhuma. Então, se eu entendo a ressurreição como reencarnação, eu estou certa. Se as pessoas entendem a ressurreição como a volta dos espíritos em corpos em decomposição, é impossível, não tem como. Me digam vocês, evangélicos, Pedro ressuscitou? Não. Bom, não ressuscitou. João Evangelista ressuscitou? Não. Os apóstolos, que não tinham o nível de Elias, os corpos entraram em estado de decomposição, pessoal. E como é que essas pessoas, elas são enganadas dizendo que ao morrer vai ter um julgamento. E nesse julgamento você vai ressuscitar e você não. Então, se Deus está dando o direito de voltar à vida, essa vida não é naquele corpo, é no processo reencarnatório. Certo. Minha segunda pergunta é sempre a senhora fala sobre as leis energéticas, né? E a justiça divina ela fez as leis energéticas e que essas leis elas estão contidas na força de atração de todos os plexos que ilumina, né? Se uma pessoa fez o bem, essas leis têm uma luz. E se ela não fez, são escuro. Então, por isso que algumas pessoas veem os vultos escuros das entidades que estão aqui na crosta. Por quê? Porque eles contêm esses plexos escuros, né? Eles não produziram a luz própria. Mas necessariamente um espírito que não produziu brilho nos seus plexos, ele pode também ser uma pessoa, não tem que ser má. Ele não produziu a luz, é porque ele tem os seus vícios, mas ele não é uma pessoa ruim, ou erro, pensar assim. Não, concordo com você. Existem espíritos que eles foram pessoas que caíram no vício, mas não levou ninguém ao vício. São espíritos apegados à costa terrestre, mas eles não têm tendência maléfica. O problema é só o vício. Então, esses realmente são obscuros. Existem outros que, na verdade, eles não têm luz, porque tem maldade no seu coração. Existem aqueles que tiveram uma existência de decepção e acham que tem que se realizar agora como espírito. Mas eles não têm maldade, eles são ignorantes, eles não são maus. Ignorante não quer dizer mal. Ignorante quer dizer falta de conscientização com relação ao mundo espiritual. Mal, conscientização do que eu estou fazendo. E eu vou ter que responder por isso. Então, a grande diferença de uma coisa para outra. Certo.
quando os espíritos desencarnados, já dá 1, 2, 3 anos, que estão nas colônias, pode acontecer que alguma casa espírita, ou os hospitais, ou as pessoas fazem comunicação e eles têm que vir aqui na força para essa comunicação mediúnica. Se por acaso aquele espírito ele morreu de câncer, morreu com uma dor, no momento em que ele entra na esfera, ele vai sentir essas dores que ele deixou aqui na Terra, ele vai sofrer naquele momento, naquela comunicação. Geralmente, as colônias e os espíritos estavam descendo aqui para visitar familiares depois de 10 anos, depois de 5 anos, contando o calendário de vocês, certo? Isso aumentou para 10 anos, porque a gente percebeu que com 5 anos ele não estava se libertando de muita coisa para ter esse merecimento de visitar. E a justiça divina dobrou isso para 10, para que tenha mais preparo. Alguns não querem mais, porque estão em um lugar tão bom, tão tranquilo, que não quer nem saber mais de família, que só foi problema na vida deles. Já tem outros que, muito apegados à família, pedem para vir. E quando pedem, é uma decepção. Entrou na atmosfera terrestre, lembrou de dinheiro, de decepção e de todo o mal que fizeram com ele, volta as dores e volta o problema. Aí já tem que internar nos hospitais terrestres para depois voltar para a colônia espiritual. Por isso que esse prazo aumentou para 10 anos. Nossa, que situação, né? Coitados. Internato de novo aqui. É uma pena uma pessoa querer fazer uma comunicação com um parente que já foi há muito tempo. Porque teve um crescimento, um melhoramento nas colônias, depois vem para a Terra. E depois tem essa Para estar mal. Vê só, decadência. as psicografias que quem faz sou eu, com eles na enfermaria, 90% é decepcionado com família. Você tem uma ideia? Se eu for escrever o que eles dizem da família, seu Vandir leva uma pisa. Porque Coitado do seu Vandir. Mama, cara. eles querem colocar, desabafar tudo, jogar tudo para fora o que fizeram com eles. Foram filho ingrato, foram esposa que adulterado, ele não sabia. Depois que morreu, eles descobriram. Foram filho que eles criaram, que não era dele, era de outro. Então, tu imagina tu chegar na enfermaria e ele falar assim, eu vou contar tudo o que eu sei agora. Não, você não vai fazer isso, a gente não pode. Você vai escrever o essencial, porque isso vai criar um tumulto tanto para você como para o médico que vai escrever. Então, 90% são decepcionados com família. É um índice muito alto. 10% viu que foram felizes na família, tudo isso, mas a maioria deles, quando toca no assunto família, a vontade é de escrever tudo contra todo mundo. E aqui no fim não é nenhuma pergunta, foi uma coisa que eu escrevi, que a senhora fala sobre a força de atração, a mentalização, né? Esse benefício dessa força de atração que a mentalização produz, que fala que causa menos tentações, menos perturbações, que esse minuto em pensando em Jesus, o médio ele faz com que os neurônios cerebrais transmitam paz às pessoas que estão perto, evita também as dores generalizadas no corpo por ações eletromagnéticas nas articulações, né? Diminui crise de ansiedade, crise depressiva, e isso tudo são os benefícios da força de atração que nós podemos fazer. Então, eu escrevi porque serve para mim. Eu acabei, doutora Cristina, muito obrigada. Obrigado por fazer a nossa. Senhor Jesus, mestre amado, Maria Santíssima, nossa mãe maior, pedimos que Dr. Pedro, com a sua equipe de médicos espirituais,
Visite todos os lares da nossa irmã e de seus familiares. Que ele, Senhor, leve sua paz, sua harmonia a todos. E que todos compreendam a responsabilidade de acolher e cuidar dos seus pacientes. Em teu nome, Maria, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos.